Aquilino Ribeiro é um dos mais prolíficos autores portugueses, fazendo jus à autodenominação de obreiro das letras. De uma infância um pouco mais que travessa, guarda a arrebatação por aquilo em que acredita, reduzindo-a continuadamente à forma escrita. Ocupa um lugar único na literatura portuguesa, ao longo de mais de 6 dezenas de volumes, de que o mais destacado elemento, ao nível estilístico, é a tendência para o emprego de um vasto leque de vocábulos regionais que, quando associados à erudição e espalhados coloquialmente pelos diferentes tipos de discurso, aumentam a dificuldade de percepção da leitura, mas polvilham os romances e narrativas curtas de um tom castiço muito sugestivo. Aquilino Gomes Ribeiro nasceu em Carregal de Tabosa, Sernancelha, 13 de setembro de 1885 e morreu em Lisboa a 27 de maio de 1963. Foi um escritor português. É considerado por alguns como um dos romancistas mais fecundos da primeira metade do século XX. Iniciou a sua obra em 1907 com o folhetim A Filha do Jardineiro e depois 1913 com os Contos de Jardim das Tormentas e com o romance A Via Sinuosa em 1918, e mantém a qualidade literária na maioria dos seus textos, publicados com regularidade e êxito junto do público e da crítica. Viveu uma infância plenamente inserida no meio rural. Brincava na rua com as outras crianças da sua idade, admirava os pássaros e, no limiar da adolescência, gostava de montar a cavalo e de caçar. Em 1895, já a viver no concelho de Moimenta da Beira, realizou o exame de instrução primária e entrou no colégio de Nossa Senhora da Lapa. Em 1900 entrou no colégio de Lamego, e a seguir, foi mandado para o seminário de Beja, para onde iam os ordenandos mais recalcitrantes, nas suas memórias, obedecendo a um desejo da sua mãe, que queria fazê-lo sacerdote. Aquilino seria expulso do seminário em 1904, depois de ter dado uma réplica cortante a uma acusação do padre Manuel Ansã, um dos diretores da instituição. Regressado a Sotosa, daí saiu ao fim de 2 anos, rumo a Lisboa. Começava a sua conspiração contra a monarquia liberal desvirtuada por governos autoritários. Em 1906 começa a colaborar no jornal republicano A Vanguarda. Em 1907, em parceria com José Ferreira da Silva, escreve A Filha do Jardineiro, obra de ficção de propaganda republicana e de crítica às figuras do regime. Entra a seguir para a loja Montanha do Grande Oriente Lusitano, em Lisboa, a convite de Luz de Almeida. No ano seguinte, em 1908, Aquilino evade-se da prisão, em 12 de janeiro, e durante a clandestinidade em Lisboa mantém os contactos com os regicidas, refugiado numa casa de Meira e Sousa, na Rua Nova do Almada, em frente do Tribunal da Boa Hora. Estabelecido em Paris em 1910, estuda na Faculdade de Letras da Sorbonne. Vem a Portugal após o 5 de outubro e regressa a Paris. Em 1915 a família é obrigada a regressar a Portugal na sequência dos conflitos da Primeira Grande Guerra. Aquilino, mesmo sem ter conseguido terminar a sua licenciatura, é admitido a lecionar no ensino secundário, sendo colocado como professor no Liceu Camões, onde ficará durante 3 anos. A linguagem de Aquilino Ribeiro caracteriza-se fundamentalmente por uma excepcional riqueza lexicológica e pelo uso de construções frásicas de raiz popular, cheias de regionalismos. Aquilino foi sobretudo um estilista e, por isso, a sua linguagem vernácula é arejada, frequentemente condimentada nos diálogos com expressões entre grotescas e satíricas. Apesar de ter optado por uma literatura de tradição, Aquilino procurou ao longo da sua vida uma renovação contínua de temas e processos,
tornando-se assim muito difícil sistematizar a temática da sua vastíssima obra. Num número considerável de obras, Aquilino reflete, ainda que distorcidas pela imaginação, cenas da sua vida, o convívio com as gentes do campo, a educação ministrada pelos sacerdotes, as conspirações políticas, as fugas rocambolescas, os exílios. Jardim das Tormentas. O Homem da Neve. Lápides partidas. O Malhadinhas. Um escritor confessa-se. Quando os lobos uivam. Maria Benigna. Uma luz ao longe. Caminhos errados. Terras do Demo. As Três Mulheres de Sansão. O Romance de Camilo.